Deus sabe o que tem para fazer nessa noite. Se não é como pregador, vai ser como faz de casa. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Vamos ler alguns versículos. Gênesis, capítulo 22. Iremos ler alguns versículos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Estamos falando do fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Diz assim, e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e aguardou seu jumento. Tomou consigo dois de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Então, às vezes a gente lê essa palavra, irmão, deixa eu só abrir aqui um parênteses. A gente lê essa palavra e não se apercebe nisso daqui, ó. Deus está pedindo um filho a Abraão, o próprio Abraão já está sabendo, mas no verso número 5 ele lança uma palavra profética quando ele diz aos moços dele, e assim: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Deus estava pedindo como sacrifício, ele ia sacrificar, mas ele está lançando uma palavra profética: ficai-vos aqui, eu vou subir com o menino e sacrificar, mas logo logo nós vamos descer para adorar, oh glória. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Verso de número 14. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Você pode poder sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que logo hoje pela manhã eu estava trabalhando ali de plantão e de prontidão eu também já liguei para o pregador e ali falei com ele, alertei ele que o dia era hoje e também mandei por escrito o endereço da igreja, o local. Botei Fortaleza, porque a última vez que ele veio aqui ele foi para o Canidé, depois voltou para vir para Fortaleza. Botei, mas a Bíblia diz que o nosso Deus ele não trabalha como a gente quer. E aí eu vi das horas passar os irmãos adorar, eu adorando aqui, e eu folheava a Bíblia, eu fui para Abacuque, eu fui para Atos dos Apóstolos, derramamento do Espírito Santo, mas aquelas palavras não agradavam no meu coração. Foi o momento que eu fui ali ao banheiro, e ao sair dali o Senhor bradou no meu coração e disse, prega hoje sobre o holocausto, porque para se ter fogo tem que ter o holocausto, tem que ter o sacrifício. E nós vamos observar, irmãos, que vou tentar aqui trazer alguns textos que o Espírito Santo me lembra. Eu queria começar
por Abacuque, quando o profeta está vivendo em meio a um tempo de dificuldade, porque a nação está longe da presença do Senhor, a nação havia pecado contra Deus, mas Abacuque, ele vendo aquela situação, ele vai se colocar na brecha da oração, e um dos pedidos de oração dele é: Senhor, aviva, ou seja, traz de novo, meu Deus, traz de novo a fé, traz de novo a convicção, traz de novo a memória, o coração do povo, que o Senhor é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que ele está ali orando o Senhor e pedindo para Deus avivar a obra dele, irmãos. Mas a gente vai ver que o começo de tudo, tanto como Abraão como Elias tiveram duas provas de fogo. No caso de Abraão, Deus quer o filho Isaac, o seu único filho, e ele de prontidão, ele o atende, ele de prontidão, ele não se nega. Lógico que eu creio no mais profundo do princípio de todas as coisas, que Deus sabia, que Deus jamais deixaria Abraão tocar, furar, matar seu filho, mas o Senhor tinha um propósito, irmão. O Senhor sabia aonde ele queria chamar a atenção de Abraão, e ele chamou naquilo que ele mais de precioso tinha na terra, porque era o seu único filho. Essa atenção é que Deus está chamando para nós hoje. Que, como eu falei, hoje nós estamos no século 21 e às vezes é contraditório a gente dizer isso, ou é muito difícil a gente tratar um assunto desse, porque nós sabemos que necessitamos das coisas da terra para a sobrevivência. Mas nós, irmãos, precisamos saber que não viveremos nessa terra se não tivermos a ajuda do Senhor. Por isso que é importante as duas coisas andarem junto. À medida que eu preciso trabalhar, à medida que eu preciso manter o meu lar, à medida que eu preciso pagar as minhas contas, à medida que eu preciso manter ali a minha família sempre bem abastecida, mas também é a medida que eu preciso ter em saber que se eu não tiver a saúde, se eu não tiver a força, se eu não tiver o ânimo, se Deus não me abençoar, eu também não consigo fazer isso. E a combustão para que a gente possa estar de pé, irmãos, é a busca, é a presença. E nesse século 21, a gente sacrificar o nosso tempo para o Senhor, eu não vou dizer difícil, mas eu vou dizer dificílimo. Porque é esse tempo, irmão, é o tempo que vai roubando a nossa fé. Então, o Senhor pediu a Abraão, o seu único filho, e ele de prontidão estava ali. Então, vamos imaginar que o Senhor Deus hoje chegue para cada um de nós, na ministração desta palavra, e diga assim: filho, eu quero o teu melhor. Mas Deus não está pedindo o teu melhor financeiramente. Deus está pedindo o teu sacrificial. Deus está pedindo o teu melhor. Qual é o teu melhor? O que é que você tem de melhor para hoje poder colocar em cima do altar do Senhor? Para que Ele possa te atender de prontidão. Porque Abraão levou o próprio filho. Ele levou o cutelo, ele levou a lenha, ele levou o fogo. Mas ele não podia dizer para o filho que estava levando ele para o matadouro. Ele não podia dizer para o filho que ele era o sacrifício. Não, se ele dissesse isso, eu acredito que Isaac espernearia, gritava, dava um jeito de sair correndo, descer daquele monte. Mas Abraão não poderia dizer. Só que quando
nós começamos a observar as histórias, a gente começa a ver, irmãos, que quando Abraão chega, ele sobe o monte, ele chega e vai preparar o altar, assim como Elias preparou, a gente vai ver que uma das primeiras coisas, tanto Abraão como Elias, eles repararam, eles observaram que uma das primeiras coisas que o altar estava era o quê? Rachado, trincado, precisava ser restaurado. Irmãos, eu costumo dizer que talvez uma das coisas que nos coloca muitas das vezes em precipício, sabe o que é? É a questão da autoconfiança. O que é autoconfiança? Não, eu estou buscando, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou lendo a minha Bíblia, não, eu estou fazendo o que a palavra do Senhor manda. Então a autoconfiança nos faz achar que tudo já está bem. A autoconfiança nos faz achar que a gente não precisa buscar mais o Senhor. A autoconfiança nos faz achar que não, a gente está caminhando bem, por isso que eu estou fortalecido. Eu conheço a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, eu não preciso. Pelo contrário, irmão, o Senhor Jesus, ele disse: quanto mais vocês se humilharem, mais eu exaltarei vocês. Mas enquanto mais vocês se ensoberbecerem ou tiverem com esse pensamento, mais eu abaterei vocês. Então a gente precisa ter um coração quebrantado. A gente precisa ter um espírito humilde para entender que quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente buscar, mais a gente precisa descer na presença do Senhor. E era isso que o Senhor dá. Eu quero o teu melhor. E aí ele foi reparar o altar. A pergunta que eu te faço hoje é: como está o teu altar? Que altar é esse? O altar hoje é a sua vida, é a minha vida. Como está o seu altar hoje? Porque, irmãos, repito novamente, que às vezes nós somos traídos pela nossa memória e pela nossa mente em achar que eu estou fazendo metade certa. Eu dou esmola, eu não desejo mal ao próximo, eu estou metade. Só que a Bíblia diz que Deus, ele não é Deus de metade, ele é Deus de tudo, do completo. Quando ele diz assim: eu quero a alma, eu quero o corpo e eu quero o espírito, glória. Ele não quer só o coração. Nós somos traídos porque a gente diz assim: Deus sabe como eu estou, Deus sabe como eu estou me comportando, Deus conhece o meu coração. Sim, ele conhece, mas ele não quer a metade. Ele quer o corpo, ele quer a alma e ele quer o coração. Ele está dizendo: se você quer receber fogo nessa noite, então você tem que se entregar por completo, para que o Senhor, ele receba a tua adoração lá no céu e possa responder com fogo. Primeira coisa que fizeram, reparar o altar. Primeira coisa que a gente precisa fazer hoje: reparar as brechas da nossa vida, tampar as brechas, fechar essas brechas. Por quê? Porque o Senhor, ele é maravilhoso. Eu costumo dizer que não precisa a gente dizer nada, Deus fala por nós. Cada empresa que eu já passei, irmão, cada trabalho que eu chego, eu não gosto de dizer que sou cristão e nem gosto de dizer que sou pastor evangélico. Por quê? Porque eu já sei como é a situação dentro das nossas empresas, dentro das nossas repartições. Então eu não preciso falar, eu tenho que deixar Deus falar por mim.
E algo que me alegrou e me chamou muita atenção esses dias é que antes de ontem houve uma reunião gerencial e nós estávamos ali naquela reunião e a moça do RH terminando, ela foi fazer uma oração, ela é cristã, ela foi fazer uma oração e ela disse assim: olha, vocês sabiam que nós temos um pastor evangélico trabalhando conosco, o Daniel? Eu fiquei surpreso. Por quê? Porque eu não disse nada a ninguém. Como que ela sabe que eu sou pastor? Você está entendendo? Então Deus foi lá, está falando por nós naquele lugar. Deus está mostrando, ou seja, não precisou eu chegar dizendo que sou cristão, sou isso, aquilo, outro, não. Alguma coisa Deus está fazendo aquele povo ver que há um diferencial. Então Deus está dizendo: ei, eu preciso nessa noite do teu melhor, eu preciso do teu sacrifício. Por quê, irmãos? Porque antes de colocar o sacrifício, o altar precisa ser reparado, o altar precisa ser limpo, o altar precisa, ser tampado as brechas. Eu não sei quais são as brechas que existem nas nossas vidas que a gente precisa reparar nesta noite. Pode ser uma mágoa, pode ser uma falta de perdão, pode ser alguma coisa do passado que ainda atormenta os teus sonhos, pode ser alguma coisa do passado que ainda atormenta os teus pensamentos, pode ser alguma coisa do passado que ainda te prende lá, mas eu já quero te alertar o seguinte: você não vive mais no passado, você agora está no presente, servindo ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Reparou o altar, colocou ali a lei. Irmãos, uma das funções na época do sacerdote, hoje, cada um de nós, sabe o que é? É alimentar a chama que há no nosso coração. Eu posso ministrar para você, o poder cair, a glória descer, mas é você que precisa acender essa chama acesa todos os dias. É você que precisa alimentar o fogo do Senhor que há dentro do teu coração. É você que precisa alimentar essa chama que não vai deixar você se abater, que não vai deixar você esmorecer e nem desvanecer. É você o responsável de manter essa chama acesa. Porque às vezes o que nós encontramos, o que nós queremos, sabe o que é? Nós somos muito bom a ponto de nos justificar através de um erro de outra pessoa. Não, mas eu sou assim porque fulano também é assim. Não, eu não busco porque Beltrano não busca. Ei, a gente não pode justificar um erro com outro erro. Cada um responderá diante do Senhor individualmente, ainda que o outro faça tudo de errado, mas eu quero sacrificar no altar do Senhor. E nessa noite ele diz assim: ei, que o nosso culto é um culto racional. Então coloque diante do altar do Senhor o seu coração, diga: Senhor, eu preciso que o Senhor acenda a chama do Pentecoste, como disse o pastor aqui na sexta-feira. Quando a gente aceita Jesus, é aquele fogo, é aquela chama acesa, mas no meio da caminhada parece que vai esfriando, mas nessa noite não vai esfriar e nem vai se apagar. O Espírito Santo está aqui para, como no dia de Pentecoste, ele acender a chama novamente nesse lugar. Aleluia. Então, ele coloca ali, irmãos, vindo para Elias é diferente. Elias repara o altar, Elias coloca o sacrifício em cima do altar, e Elias dá a oportunidade para os profetas de Baal sacrificar primeiro, adorar o Deus deles primeiro.
A Bíblia diz, irmãos, houve um momento em que os profetas de Baal, eles pegaram um canivete, estilete, começaram a se cortar e derramar sangue, porque eles estavam orando, e nada acontecia, nada, se movia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Deus deles tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não pode apalpar. É diferente do nosso Deus que está lá no Salmo 115. Ele diz, ele tem olho, Provérbios 15:3 diz que os seus olhos estão a percorrer toda a terra e a ver os bons e os maus. Ou seja, o nosso Deus tem olho e ele vê todas as coisas, glória. O nosso Deus é o Deus de Cantares 2:8. Lá se vem aquele cavalgando sobre os montes de Jerusalém. Ou seja, tem pé e está caminhando. O nosso Deus é aquele que Paulo diz, as vossas orações chegam até ele com um aroma suave e agradável diante das suas narinas. O nosso Deus é o Deus de Isaías, capítulo de número 59, quando ele diz, os seus ouvidos não estão agravados, tampados, para que não possa escutar, e nem a sua mão encolhida, para que não possa abençoar. Ou seja, a mão dele está estendida, os ouvidos abertos, o nariz cheirando, os olhos enxergando, os ouvidos ouvindo, e os pés preparados para pelejar por nós e nos dar vitória. Esse é o nosso Deus que move as nossas vidas hoje. Nada aconteceu. Quando Elias foi orar, irmão, que ele reparou o altar, aí o pregador disse algo muito forte na sexta-feira. Ele pediu para colocar água no redor do altar. Irmão, fogo para pegar em água, o negócio é difícil, não é? Mas era um desafio. Sabe para quê? Para Deus mostrar a glória dele, porque a Bíblia diz que não há impossíveis para o Senhor. Aquilo que é impossível para você é possível para o Senhor. E aí, Elias agora coloca ali, ele se humilha e o Senhor responde a oração dele com fogo. Lá na frente, quem é o cordeiro? Lá na frente, quem é o altar? A cruz. Quem é o cordeiro? Jesus. Que derramou o quê? O seu sangue carmesim. Chegando em Atos dos Apóstolos, na ascensão de Jesus no capítulo 1, ele diz assim, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, porque ele está subindo, está dizendo, eu estou indo, mas eu vou voltar. E outro detalhe, eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador, que estará convosco até a consumação do século. Aí no capítulo 2, eles estão reunidos, e a Bíblia diz, quando eles estão reunidos, assim como a gente está aqui hoje, reunido no mesmo espaço, no mesmo ambiente, o Espírito Santo chegou e soprou, e ali batizou eles com línguas estranhas repartidas. Aí o povo olhou e disse, esse povo está embriagado, esse povo está bêbado, estamos ouvindo línguas diferentes da nossa pátria, da nossa nação. Mas Pedro, irmão, se levanta cheio do Espírito, e ele diz, olha, escutem o que eu vou falar, esse povo não está embriagado, é promessa do Senhor, que nos últimos dias, ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos terão visões, os vossos jovens não se cansarão, e ainda profetizarão. Ele ainda continua derramando nesse avivamento hoje. Ele ainda continua derramando desse poder hoje, irmão. Ele ainda continua derramando dessa glória hoje. Ele ainda continua. Aí vem Paulo lá em Efésios e diz assim, não vos embriagueis com vinho, que causa dissensão, contenda, mas enchei-vos da presença do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, não importa como está o teu altar hoje, não importa se teu coração está inchado com mágoa, seja o quê? O importante é você reparar o altar e colocar o sacrifício, porque Deus estará pronto para responder o sacrifício hoje.
Deus estará pronto para te dar vitória. Glória a Deus. Porque em meios anos, irmãos, Abacuque está orando: aviva, Senhor, a tua obra. Senhor, a nação pecou, a nação está assim, mas aviva, Senhor. Aí no capítulo de número 3, o Senhor responde a oração de Abacuque, irmão. Quando chega no capítulo 3, verso 17 ao verso 19, Abacuque já está orando diferente e dizendo: ei, ainda que a figueira não floresça, e nem haja vide na videira, e nem o produto dos campos produza os seus alimentos, mas todavia ainda assim eu continuarei te louvando, te exaltando, porque assim como a coça, elas anelam pela tua presença, assim sou eu, Senhor. Estou aqui me esperando e me alegrando na tua presença. Sabe por quê? A promessa é: se a nação se arrepender, eu me voltarei para eles e derramarei do meu espírito sobre esta nação. Deus está dizendo: se você voltar hoje, Ele vai derramar do poder dele, da glória dele. Ele vai te encher de novo, Ele vai te avivar de novo, Ele vai te levantar de novo, Ele vai acender a lareira que vai te iluminar para você continuar andando sobre a terra. Porque Ele é o Deus da provisão. Eita Deus, glória a Deus. Aí Abraão coloca o menino, deita lá, prepara. Quando Abraão levanta o tutela, a faca, para sacrificar Isaac, aí aparece um anjo do lado e grita: Abraão, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que temes a Deus. Aí quando ele olha, o menino diz: e o sacrifício do cordeiro? Com a resposta que o pai dá para o filho: Deus proverá. Aleluia. Talvez Satanás projetou a tua morte espiritual, irmão. Talvez Satanás projetou a tua queda, a tua desistência. Talvez Satanás está com o tutelo levantado e dizendo: ei, eu vou preparar uma festa porque eu consegui minar a fé dela. Mas nessa noite o nosso Deus vai prover um novo fogo aqui neste lugar e vai dizer: não, eles não estão mortos, ainda estão vivos, só precisa clamar, descer e me buscar. Sabe por quê? O altar já está preparado, mas cadê o sacrifício? Porque o fogo, ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei, você vai deixar o fogo se apagar na sua vida? Sim ou não? Eu acredito que não. Então o Espírito Santo vai te encher nessa noite para agora. No meio da caminhada nós teremos dificuldade. No meio da caminhada nós teremos problema. No meio da caminhada nós iremos passar por turbilhões. No meio da caminhada nós vamos passar por aflições. Mas se o altar tiver com fogo, esse fogo não vai se apagar. Ou seja, se a minha fé estiver em Cristo, nada vai me abalar. Sabe por quê? Porque eu sou guardado e protegido por Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo vai dizer para a igreja de Roma, no capítulo 12, verso 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao... E ele vai continuar no verso 2 dizendo: e não vos conformeis com este mundo, com este século. Nós estamos vivendo os dias difíceis, irmãos, dias de escassez espiritual, escassez, né? O povo se demandando, o povo perdendo a fé, a nação longe, porque a nação está com as costas viradas para o Senhor, a nação só se preocupa, né, com suas corrupções, a nação só se preocupa em estar conquistando brigas. Não, mas a Bíblia diz que feliz é a nação
cujo Deus é o Senhor. Eu acredito que a gente é parte dessa nação, irmão. Então ele está dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu faço parte desta nação. Então ele é o Deus desta nação nessa noite, irmão. Oh, glória. Ele é o Deus do Brasil, ele é o Deus da minha vida, ele é o Deus da tua vida, ele é o Deus da tua casa, é o Deus da tua família, é o Deus da tua história, é o Deus da tua mocidade. Ele é o Deus que nos fortalece de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, ele está dizendo: se tiver altar e o sacrifício estiver em cima do altar, pode ter certeza que ele vai responder com fogo. É o convite de Deus hoje para mim e para você. É o convite do Senhor: desce na olaria dele, porque ele quer te levantar como um vaso novo e renovado. Não importa o tempo, se o tempo passou, se ele parou, não importa. O importante é: volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, volta à primeira fé. O homem sempre vai nos entristecer, irmão. O homem sempre vai nos decepcionar. Deixa eu abrir um parênteses. Quando eu fui dirigir a obra no Bom Jardim, eu fui dirigir com a promessa do homem, que o homem falhou. Tinha dia que eu e essa daqui, a gente estava voltando quase 10 horas da noite, a pé, lá da Geraldo Barbosa, cruzando a ponte a pé. Eu era, muitas das vezes, a Sara, no carrinho ou nos braços. E o pastor que a gente dirigia a obra para ele, passava de carro, porque ele dirigia a obra aqui na Vila Peri, morando lá. Eu morando aqui, dirigindo a obra lá. Quando muitas das vezes a gente via que ele vinha a gente, ele vinha no carro dele, vinha a gente, mas não teve um dia, um só momento de parar o carro e dizer: entre no carro porque eu vou dar uma carona a vocês. Não, irmão, não teve esse dia. Mas eu disse ao Senhor, eu disse: Deus, eu não estou fazendo a obra pelo homem, porque se eu fizer pelo homem, eu paro, eu desisto, eu me decepciono. Eu vou fazer a obra por ti, Senhor, porque o Senhor jamais vai me decepcionar. Ele está dizendo: ei, não olha para o homem, olha para Jesus, que você nunca vai se decepcionar. Olha para ele, que é o autor e consumador da tua fé. Ele está dizendo: o que é que você tem para sacrificar hoje? Não, Deus não quer o sacrifício do teu dinheiro. Deus quer o sacrifício do teu coração, da tua alma. O que é que você tem para sacrificar a Ele? O que é que você tem para entregar a Ele nessa noite? Você pode se colocar de pé nessa noite, nesse lugar? Cadê os irmãos para a gente adorar nessa noite?